O enviado americano para o clima no mundo, o enviado John Kerry, visita o Brasil, está em estadia no Brasil e a oposição, por uma fala sua em que ele disse que a Amazônia pertence a todos, a Amazônia pertence ao planeta, o enviado americano foi mal visto aí pela oposição, galera. A oposição já teme aí uma intervenção. Pera lá. Vamos conversar um pouquinho sobre toda essa questão de John Kerry no Brasil, a questão dos olhos americanos sobre a Amazônia e como é aí a tentativa do governo Lula de reaproximação com os Estados Unidos, principalmente aí para esse fundo da região amazônica. Vamos lá, pessoal, curta, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva aqui no canal, dá aquela moral aí para o trabalho continuar, pessoal. Essa visita de John Kerry, galera, é o seguinte: por lado do governo, ela tem sido muito positiva, que é uma visita que foi estudada, que foi trabalhada. Primeiramente, iniciou-se com a visita de Lula em solo americano, o encontro de Lula com Joe Biden, todo o interesse de Joe Biden desde lá 2020, como já trouxemos para vocês aqui no seu canal Xdebom, o interesse de Joe Biden de cuidar do clima no planeta, o interesse dele girar em torno, inclusive, aí na casa de 20 bilhões de dólares. Ou seja, não é pouca coisa, não é qualquer coisa, galera. E já havia aí, desde também o período das eleições, uma colaboração, digamos assim, por parte de Biden com Lula e vice-versa. Ou seja, isso foi toda uma construção desde os períodos ainda quando Lula concorria aí nas eleições em 2022. Pois bem, chegou-se, teve aí a visita de Lula a Joe Biden. O Joe Biden naquele período já foi mencionado aí que os americanos dariam aí um aporte de 50 milhões de dólares. Ok, parece ser pouca coisa para a questão da região amazônica, parece, mas na verdade já é muita coisa sim. E na grande realidade, como o próprio governo brasileiro disse, o interessante ali não foi o principal motivo da visita, não foi aí os 50 milhões de dólares, e sim a reconstrução dessa relação bilateral Estados Unidos-Brasil, Brasil-Estados Unidos. Pois bem, o que o John Kerry então veio fazer aqui no Brasil, o que o Kerry veio fazer no Brasil afinal de contas? John Kerry não veio sozinho, ele veio acompanhado, veio juntamente com uma equipe. Ele veio para quê? Ele veio para saber a real intenção do Brasil, o que é real importância o Brasil está dando, qual a real importância o Brasil está dando neste momento, então, para buscar fundos internacionais para cuidar aí da região amazônica. Lembrando que o governo Lula restaurou de volta aí o Fundo Amazônico que em 2019 Bolsonaro simplesmente tirou. A mesma forma que ele tirou aí o CONSEA, que é o conselho que trata a questão do combate à fome no Brasil, ele também tirou aí a questão do Fundo Amazônico. Ou seja, a Noruega e a Alemanha, que sempre foram os doadores, aí, os principais doadores, simplesmente pararam de doar o dinheiro porque Bolsonaro não mostrou até então aí nenhum momento, nenhum período do seu governo, ele mostrou interesse em proteger a Amazônia. Pelo contrário, como temos acompanhado aí a questão Yanomami. Ou seja, a partir do momento que a equipe de Lula assumiu o Lula batendo principalmente na tecla da questão climática no mundo, a emissão de gases que está em torno cada vez mais absurdo, níveis altíssimos, os Estados Unidos manda John Kerry para quê? Para saber a real intenção do governo Lula. A real intenção do governo brasileiro realmente, se é essa ou não, ou se era só lorota. Pois bem, agora que John Kerry está no Brasil desde domingo, está verificando, está tendo vários encontros inclusive com senadores, encontro principalmente aí com a Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, ele está tendo que comprovar, está tendo a comprovação de que o interesse do governo brasileiro é sim de proteção à Amazônia. E a todo momento, importante também deixar claro isso, principalmente para a oposição, a Marina Silva deixou muito claro que a Amazônia faz parte sim do planeta, a Amazônia é importantíssima sim para o mundo, mas a Amazônia está instalada em solo brasileiro, ou seja, é responsabilidade do Brasil tomar a frente do que será feito na Amazônia. E a promessa do governo brasileiro é que até 2030 zere aí principalmente a questão das queimadas.
Pois bem, pessoal, assim também John Kerry deixou claro que a responsabilidade da Amazônia é do Brasil, que a grande preocupação americana é a emissão de gases no mundo, a questão do clima como um todo. Ok, sabemos bem que os americanos, pessoal, são dos maiores, é a maior potência do mundo, apesar do crescimento gigantesco da China, os americanos ainda são a grande potência do mundo. É um dos países que mais emite gases, que é efeito estufa, no mundo. Ou seja, por isso a grande preocupação aí do governo americano de fazer o máximo possível para o quê? Para tentar chegar ao mínimo possível que agrida a natureza, principalmente aí com a questão desta emissão de gases. Então John Kerry está deixando isso a todo momento muito claro, está buscando fundos. John Kerry disse aí em uma entrevista que, para a BBC News, ele disse que tem aí projetos tanto no Senado como na Câmara Americana, que lá inclusive funciona exatamente como aqui no Brasil, que é necessário que o governo, a partir do momento que o governo tenha um projeto, que o governo tenha uma ideia de fazer algo, que este algo necessite aí de um aporte financeiro alto, logicamente ele necessita do Congresso e necessita aí dos deputados, dos senadores que aprovem esse aporte financeiro. Mas a ideia seria em torno aí de 9 bi, ou seja, muito mais do que o Brasil já conseguiu até agora com a questão aí do Fundo Amazônico. Então, pessoal, a grande relação, a grande preocupação, na verdade, com toda essa questão da visita do John Kerry, temos que entender que é a reconstrução das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos. Lembrando que a agricultura brasileira é um dos que mais exporta aí para o solo americano e vice-versa. O Brasil tem uma economia muito forte ligada aí com os americanos na parte da agricultura. Vou ler um trechinho da entrevista aqui do John Kerry para vocês, pessoal, para a BBC News. Ele disse o seguinte, galera. Ele reconheceu que não tem sido fácil convencer o Congresso americano a liberar recursos. É mais fácil convencer o Congresso americano a liberar recursos para a guerra do que para enfrentar a crise climática no mundo. Ele próprio classifica como uma ameaça existencial à humanidade. Vejam bem, o John Kerry entende que essa questão climática é uma ameaça à existência da humanidade. E a oposição preocupada aí com a questão de intervenção na Amazônia. Façam-me o favor, galera, façam-me o favor, vamos prestar atenção, vamos nos preocupar o quê? Em fazer as políticas sociais, as políticas interessantes para defender o que é do Brasil, o que é a região amazônica, mas contenhamos por quê? Porque é um país aí, os Estados Unidos da América, é uma grande potência mundial e pode sim tomar frente aí em busca de fundos. John Kerry disse mais, ele disse que se não conseguir aí com o Congresso americano estes fundos, esse grande aporte financeiro, estes bilhões e bilhões de dólares, eles têm outras formas de conseguir o dinheiro. E esta que é a grande realidade. A filantropia, existe grandes empresários americanos, como sabemos, preocupados com a questão do clima. Haja visto aí Leonardo DiCaprio, por exemplo, né? Todo o período aí do governo Bolsonaro, Leonardo DiCaprio sempre teve discussões muito acaloradas com o Bolsonaro via aí as mídias sociais, acompanhamos sempre. Enfim, é uma questão importantíssima e não pode ser tratada de forma tão rasa aí. A oposição tem que ter responsabilidade, pessoal. Responsabilidade. Lembrando sempre, aqui no seu canal Futebol não estamos aqui para fazer a cabeça de ninguém. Sempre vamos dar aqui a notícia e emitir a nossa opinião, respeitando a opinião de todos. Mas a grande realidade é essa. Está faltando aí profundidade da oposição para analisar essa situação como todo. Oposição essa que em grande maior parte, no período, por exemplo, agora do governo passado, não fez nada para proteger a Amazônia. Essa que é a grande realidade. E logo no início do ano aí já foi anunciado pela equipe do governo atual a redução grande, gigantesca aí, uma redução importante, melhor dizendo, uma redução muito importante no desmatamento, e isso leva imediatamente, leva diretamente à questão climática no mundo, que é de interesse americano. Mas isso
não quer dizer que os americanos estão de olho na Amazônia da forma que a oposição coloca. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, ó. Ele disse mais, ele disse que sua passagem pelo Brasil foi marcada pela expectativa de um possível anúncio de recurso do Fundo da Amazônia financiar medidas para o desmatamento. Também, né, galera? Também. Mas, como diz, o principal motivo, como o próprio governo já deixou claro quando da visita em solo americano. O principal motivo é saber que isso, que não é para agora, mas sim algo paulativamente. Paulativamente para quê? Para que durante esse período, durante ao longo do tempo aí, possa sim vir os recursos, mas vir os recursos de forma sustentável. E outra, galera, vejamos bem, quando você vai pegar um empréstimo com um banco, você vai a uma instituição financeira, você tem que provar para o banco, para o A mais B, por A mais B, que você tem ali as condições de pegar aquele empréstimo e de ir quitando parte a parte aquele empréstimo, e muitas vezes eles vão te pedir a garantia. Então, qual que é o papel do governo brasileiro neste momento? O governo brasileiro tem que fazer este papel de mostrar para os americanos, e não só para os americanos, que isso já vai para o mundo inteiro, inclusive para o bloco europeu, que promete aí futuramente investir fortemente também aí no Fundo Amazônico. Vejam só a importância. Então tem que se mostrar para os americanos a princípio, que não é só para eles, mas tem que mostrar a princípio para eles, que o Brasil tem condições sim, de forma sustentável, ter esse cuidado com a Amazônia, que é importante não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E logicamente, ao mesmo tempo, isso por si só já é mostrar que o Brasil é capaz sim de cuidar da Amazônia, que é o coração do planeta. Esta que é a grande realidade. Vocês concordam, galera? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. O que vocês acham aí dessa questão da Amazônia, essa questão do Fundo Amazônico? É importante, não é importante? A questão da emissão de gases, sabemos bem, o Brasil também está nessa luta aí tentando reduzir a emissão de gases, mas sabemos bem que países, por exemplo, como os próprios Estados Unidos e a China são dos maiores. Ou seja, por esses dias agora também teremos a visita aí do ministro lá na China, para poder, inclusive, entre outras coisas, discutir também mais uma vez a questão do clima no mundo. E quem sabe, quiçá, teremos aí investimentos chineses na questão do Fundo Amazônico. Deixa aqui nos comentários se seu canal te dê bom. Eu sou Divino Guimarães, até nosso próximo encontro.